de gente que eu não conheço, em compensação tem um monte de gente que eu conheço bastante, umas que eu reconheço pelo nome, por exemplo, eu vejo a Maiara ali, a carinha dela, daí eu lembro do nome dela. Então a gente vai vendo pessoas que a gente vai reconhecendo, tem a turma, tem o pessoal que está sempre com a gente, eu vi a Ana Maria, que eu vi ali, olha, Ana, tudo bem? Tem uns que eu não conheço ainda, o Felipe, seja bem-vindo, Felipe Palma, e tantos outros. Eu estou citando alguns porque tem tantas, como se diz, tantas telinhas que eu não consigo ver todo mundo. Eu quero realmente dar as boas-vindas para todos que eu não conheço, para todos que eu conheço, que eu não conheço. E fiquei feliz que vocês estejam aqui compartilhando a história. Boa noite, Elda, te vi agora, seja bem-vinda, Lulus, Michele, Tatiane, Diana, todo mundo. Tá feliz? Eu também tô feliz, Bartira. Eu vou pedir uma coisa que é muito importante, que a gente realmente deixe o tempo inteiro os microfones desligados, porque quando a gente começar o evento, todas as pessoas que estão falando, eles vão ficar em tela principal. Eu não sei como é que vocês estão vendo a configuração, eu não entendo muito disso, é coisa com o Yuri. Mas, se vocês ativam o microfone, qualquer coisinha a gente ouve, os barulhos se ouvem muito. E atrapalha toda hora a gente falar, desliga o telefone, desliga o microfone, desliga o microfone. Então, se a gente deixar, porque não vai falar agora. Quando for para falar, daí o Yuri pede para a pessoa que vai falar ativar o microfone, ele fala quem é, para a gente ter uma ordem, e daí vamos fazer lembrar dos tempos de colégio. Elizabeth, que não é Elizabeth, que é Margarete, seja bem-vinda. Tudo jóia? Thalita. Gente, tanta gente, eu queria falar com todo mundo, é que eu não consigo. Vou para outra tela. Andréia, Denise. Ô, Denise, chegando aí sábado, hein, Denise? Doida para ver vocês. Claudiana. Som deu um... Ana, o som tá queria dando te ver. Eu quero falar todo mundo, mas não consigo. Ana, minha amiga. Ismênia estava na... A conexão está instável. Ah. Né? Agora fala, Ana. Tá ouvindo? Pronto, agora tá sim, tá ok. É que aqui, infelizmente, desde a época da quarentena, as conexões, às vezes, esse horário fica bastante instável. Então, vocês tenham paciência um pouquinho com a conexão. E eu queria, olha, Amore, você pode pedir para as pessoas pararem de olhar quanto mais parar, quanto menos a gente usar a internet, mais... A Rosana e a Ana Paula estão com Bom, o microfone ligado. Eu estou olhando, mas é que... Quem? A Rosana e a Ana Paula. Obrigada, Ismênia. Então, vamos pedir para a Rosana e para a Ana Paula desligarem, inclusive a Lucila também. Todo mundo que está com o microfone ligado, eu vou pedir para desligar o microfone, desculpa. Checa só todo mundo, se está aí. Com os microfones desligados. Rosana, vou pedir para você desligar o microfone. Janaína, vou pedir para você desligar o microfone. Maria Lima, vou pedir para você desligar o microfone, por favor. Oi, Vânia, bem-vinda. Olha, tem um cantor famoso aqui, gente. Eu adoro ele cantando. Tudo que... às vezes eu vou lá olhar ele cantar um pouquinho, né, Hireli? Não sei como é que fala exatamente seu nome, mas adoro quando você canta, viu? Janaína também tem que desligar. Galaxy J6 tem que desligar o microfone. Tá aí, Yuri. Você aí que... Tem um monte de gente com o microfone ainda temos ligado. aí uns 6 minutos. Ai, meu Deus. Você não consegue desligar os microfones? Consegue. Consigo, eu tô desligando aqui os microfones de quem eu vejo que tá ligado e tô colocando todo mundo. Na outra tela já tem a Tatiana com o microfone ligada. Tati. Ana, você tá com o microfone... Peraí que eu desliguei se você... Ana, você ficou com o microfone desligado.
Pronto, agora tá ok. Deixa eu ver se eu acho ela de novo. Acho que Patrícia, liga o vídeo para eu te ver, Pati. Patrícia Fava, que eu tô feliz de estar aqui. Oi, Aline, Roberta Bolonha, Bolonha, tudo bem? Gente, oi para todos. Eu olho tanta carinha que eu já conheço. Marília, você tá aqui, Marília. Que legal. Olá, gente. Bem-vinda a todos, tá? Thiago Benassi. Ó, tô achando falta de uns ainda. Vocês podiam ligar não o microfone podia ficar desligado, mas vocês podiam ligar o vídeo, né? Para eu ver a carinha de vocês. Tá. Tem câmeras desligadas ou é só para mim? Porque eu estou vendo poucas pessoas. Não, faz assim. As que tiverem câmera desligada é uma opção, não tem importância. Agora, o microfone, todo mundo. Não, é porque eu achei que fosse no meu telefone alguma coisa. Tá, beleza, obrigada. Gente, mais 4 minutinhos e a gente começa, tá? Não pode adiantar, não? Já estamos tudo aqui. O Aragorn já entrou, Ana? Janaína Penteado, Yuri. Tá com o Rosana na página 3. E Janaína Penteado, as duas estão com o microfone ligado. Se você puder desligar. Ah, então a Pri está aqui com outro nome. Pri, um beijo, Pri. Que bom te ver, que bom que você me avisou, viu? Vocês podiam abrir os vídeos, quem quiser, porque daí eu vejo a carinha. Oi, Su! Tava achando falta de você. Falta um ainda, Yuri, é Janaína Penteado. Natália, iPhone de Maria. Vou pedindo para todo mundo que está entrando agora, por favor, desligarem os microfones. Oi, Emília, bem-vinda, tudo bem? Olá, olá. A Janaína não está aparecendo para mim com o microfone ligado, só com o vídeo. Para mim tá, mas tudo bem, mas não está fazendo barulho nenhum. Porque para mim está aparecendo como ligado. Temos aqui 75 pessoas já. Você passa o link para mim no meu celular rapidinho, Yuri, por favor? Passo. Eu queria saber quem... Eu conheço ela aqui, eu não lembro o nome dela. Eu queria saber quem era. Você que está rindo aí. Você mesmo. Ai, ai. Não, Yuri, não é. Ah, tá. Eu só tinha esquecido de passar o link pro principal. Cadê o Aragorn? Eu tinha esquecido de passar o link para ele. Rapaz, não pode. Senhor. Passei agora. Deixa eu fazer uns stories aqui, dizer que... Quanta gente, né? Não é, certo? Não, agora já abriu a página 4. São 76 participantes neste exato momento. Como é que tá a sua expectativa? Tá pensando o quê? O coração? Eu acho que na vida a gente vive momentos bastante diferentes. E esse é um dos momentos especiais e diferentes, né? A vida é muito dinâmica. E ela é muito... Sei lá, eu espero sempre muitas coisas da vida. Porque eu me entrego na vida e espero que as pessoas se entreguem também. E acho que a minha vida, graças a Deus, tem tido essa troca com muita gente, inclusive com muita gente que está aqui. Sinto muita troca com as pessoas. E fico feliz de compartilhar uma história, que é uma história do passado,
mas com tanta gente aqui, inclusive com outras pessoas que estiveram envolvidas na história de alguma forma. E fico feliz. Acho que é isso aí. A gente se expõe, muita gente falando, mas você está se expondo. Sim, estou me expondo. Não tenho vergonha das minhas histórias. Ao contrário, eu tenho muita honra das minhas histórias. Então, me exponho sem o maior problema. E quem gostar, gostou. Quem não gostar, gostasse, né? Diria minha avó. Ana, deixa eu te perguntar outra coisa. Você acha que a gente revela o Aragorn agora, eu coloco ele como orador agora, ou a gente coloca só no momento certo? Eu acho que, na verdade, a gente podia começar o evento e na hora dele ele entra. Ele já entrou na sala? Já entrou, ele já está online, viu? Então tá bom. Eu acho que a gente podia. Então pronto, acho que a gente já pode começar, que já são 7 horas em ponto. Aí, vamos ser. Pontualidade europeia. Exatamente. Minha gente, eu quero primeiro dar boas-vindas a todos que estão aqui, né? São mais de 70 pessoas, a gente fica muito feliz. Quem for entrando, quando eu não estiver falando, eu vou aceitando. Eu quero, antes de começar propriamente o evento, falar de algumas regras básicas para a gente poder começar o evento de uma forma saudável e ser bom para todo mundo, certo? Primeiro, eu quero dizer que o evento está sendo gravado para ser divulgado posteriormente, certo? Tanto nas redes sociais da Ana, canal de Instagram e YouTube. Então, é muito importante que quando houver a oportunidade de fala para um de vocês, que vocês liguem a câmera de vocês, certo? Porque vai ser gravado, vai sair vídeo editado, então é um momento especial. Como a gente já vem falando nas redes sociais da Ana, esse é um projeto que faz parte de um macro projeto. Então, aqui é só apenas uma etapa de um grande projeto que vai acontecer. A viagem é apenas uma de um macro projeto, tá? Meu nome é Yuri Medeiros, me apresentar, já comecei falando as regras, né? Sem dizer propriamente me apresentar. Eu sou mediador, sou jornalista, comunicador, e estou trabalhando agora com a Ana nesse grande projeto, tá bom? Outra regra, microfones todos desligados, tá? Por gentileza, a gente pede para vocês, né? Então fica responsável, cada um fica responsável por isso, para a gente dar andamento ao evento. As perguntas, haverá um momento de perguntas, obviamente, mas o que aconteceu? A Ana pediu nas redes sociais que as pessoas mandassem perguntas via direct, via mensagem para ela. Daí a gente fez um compilado de perguntas, né? A gente reuniu as principais, muita pergunta repetida, então eu vou fazer essas perguntas. Caso haja tempo, a gente abre perguntas em geral para todo mundo, tá bom? Mas todo mundo que mandou pergunta, se a pergunta for relevante, estiver de acordo com o que a gente pretendendo fazer aqui, a gente vai fazer, obviamente, essa pergunta, tá? O evento tem previsão de duração de 1 hora a 1 hora e meia, mas a gente não quer passar muito disso, certo? Então todos fiquem cientes disso. Tem gente que já falou comigo que só pode ficar mais ou menos até 8 horas. Caso o evento passe disso, é importante que essa pessoa que esteja no grupo, ela procure saber sobre o desafio relacionado às redes sociais que a gente vai passar em relação a concorrer à viagem, ele vai ser passado no final do evento. Então é importante que a pessoa saiba. Eu posso divulgar o desafio somente no grupo da viagem para vocês, como é que vai ser mais ou menos, um videozinho, enfim. A gente tem várias formas de divulgar isso, mas vai ficar restrito ao grupo Encontro à Viagem, tá? Vamos ver... E o básico do básico do básico, eu peço a todos o discernimento, eu peço a todos a educação. Estamos num momento especial para a Ana, né? Então, educação sempre é bom e nunca é demais para todo mundo, quando a gente tiver que perguntar, quando a gente tiver que deixar o microfone desligado, tá bom? Seguinte, boas-vindas a todos vocês mais uma vez. Eu quero começar falando uma coisa muito rápida. Milhares de pessoas nascem e morrem. Milhares de relacionamentos começam e terminam. Um objeto que quebra, uma garrafa de café que fica meia vazia, uma amizade de anos que de uma hora para outra se esfria. Meu povo, tudo, do simples ao inabalável, tudo chega ao fim. E há milhares de finais acontecendo todos os dias. Mas o encontro de hoje é para falar que esses finais, eles podem se transformar em recomeços. Que um amor verdadeiro, ele pode nunca de fato acabar, e sim apenas se transformar, ganhar novos formatos, ganhar novas cores. E hoje é o dia de comprovarmos que o amor tem suas várias facetas
que é possível dizer um eu te amo de várias formas e vários significados. O encontro, a viagem, começa agora. Uma imersão em uma parte incrível da história de Ana Regina Barroso. Durante semanas, divulgamos essa história nas redes sociais por meio de vídeos, fotos e stories. E chegou a hora de sabermos o desenrolar de tudo isso. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu quero chamar aqui a Ana Regina para dar as boas-vindas a vocês. De novo, eu? Sim, agora formalmente. Gente, olha, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, dizer que eu estou super feliz que vocês estão aqui. Eu já disse e repito que a maioria eu vejo as carinhas todos os dias e eu estou compartilhando um momento importante da minha vida. Creio que vocês vão entender a história como um todo. Quem já viu a primeira parte vai ver a segunda, vai saber o desenrolar. De qualquer forma, oficialmente, então, já que é para ser oficial, né, Yuri? Boas-vindas a todos e espero que vocês gostem. Estou feliz que vocês estão aqui. Pronto, chegou o momento agora tão esperado de todos durante várias semanas, da gente chamar o Aragorn, que na verdade se chama Marcelo Lomelino. Já coloquei ele como orador aqui da reunião. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Você pode ligar o microfone, tá? Boa noite a todos. Como é que você está? Respirando aqui, comendo um pedacinho de chocolate aqui. Marcelo, dê as boas-vindas aí para as pessoas e a partir das suas boas-vindas, você já pode começar de fato a falar a sua versão da história, né? Porque todos estamos aqui, são mais de 80 pessoas reunidas para escutar a sua versão da história. Nós já conhecemos o que a Ana disse, nós já conhecemos por várias formas, vídeo, texto, e agora é a vez do Aragorn contar a sua versão. É um prazer recebê-lo, viu? Bom, é um prazer estar aqui, boa noite a todos e todas, e queria agradecer a vocês pela oportunidade. Hoje eu me realizo em parte porque vai ser uma espécie de uma resposta à postagem que a Ana fez em 2013 do blog, né? E eu estou muito feliz de estar com vocês e ter essa chance. Muito obrigado, Ana Regina, e agradecer a Emanuele também pelo apoio por esse projeto. Quantos dias eu tenho para contar minha história? Você fica livre, certo? Mas aquela coisa, né? Aquele livre... Nós temos em torno de 20 minutos, 25. Fica livre. O importante é a gente sentir a sua versão, como a gente sentiu também a versão de Ana. Então, é você sentir à vontade. Tá, vamos ver se a minha última versão da madrugada sai. Eu vou começar dizendo que eu tinha um colega meu de faculdade maluco que dizia assim, cara, você fala o inglês muito bem e tal, por que você não passa as férias de julho, de inverno? Por que você não ganha uma graninha e vai comigo lá para os Estados Unidos e nós vamos cuidar de passageiros brasileiros? Bom, eu achei uma grande enrolação, não acreditei, mas como a gente geralmente faz, falei, não, claro, eu gostaria de ir e essa coisa ficou. Foi andando, foi rolando. E passava mais um mês, ele dizia, olha, não esquece, nós vamos lá fazer essa viagem. Eu comentei na minha família, ninguém obviamente acreditou, nem eu. Até que faltavam, acho que talvez uns 2 meses, ele já me deu uma notícia dizendo, não, olha, você já foi aprovado na primeira fase. Eu falei, mas que fase é essa? E houve uma pré-seleção e eu falei, cara, você acha que eu vou para os Estados Unidos sem me preparar? Assim, eu já tinha feito uma viagem. Vamos lembrar que a gente não tinha internet, não tinha mundo globalizado. Eu falei, cara, você acha que nós vamos levar passageiro para o exterior sem nenhum tipo de preparo? Não, você vai ver que vai ser muito fácil isso. E desde aquele momento eu comecei a imaginar como é que eu ia escapar dessa situação. Até que faltava talvez um mês ou menos, e ele falou, cara, vai ter um encontro, vai ser acho que uns 4 ou 5 dias, vai ser numa casa no Jardim Europa, e você tem que ir lá comigo, que você vai adorar, vai ser sensacional, você pode pegar roteiros dos Estados Unidos para o México, para o Caribe, vendeu toda a ideia maravilhosa. Eu me lembro que no dia, inclusive, eu não ia, e eu resolvi, falei, não, eu não vou, eu vou prestigiar o evento, esse meu amigo, e fui lá. E foi nesse dia, numa casa muito exótica, muita gente e tal,
que a gente foi reunido, eu não me lembro assim de cara já de ter visto a Ana Regina, e a gente foi reunido e os caras começaram a falar sobre o que era essa, como é que iam funcionar os grupos, como é que era a viagem. Eu sou muito crítico. Obviamente, tudo que eles falavam, nós ficamos assim, uma galera bem próxima da apresentação, tudo que eles falavam eu criticava, que eu dizia, puxa, mas não vou participar disso, que é muito mal organizado. E num dos intervalos, nos primeiros intervalos que tiveram, foi o meu primeiro contato com a Regina. Nós estávamos num grupo, numa roda, e todo mundo começou a falar mais ou menos porque estava lá. Gente, e eu me lembro... Marcelo, desculpa, só um momento. É porque tem uma pessoa com o microfone ligado, eu peço a gentileza para desligar. A Maria Cristina, eu estou tentando desligar aqui, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu... Será que resolveu agora? Parece que sim. Pronto, ótimo. E aí, numa roda, foi a primeira vez, não vou me esquecer, que eu me deparei assim com a Ana Regina e todo mundo perguntando por que estava lá e o que estava fazendo, e todo mundo meio estranhando o jeito que a coisa estava sendo conduzida, mas a Ana sempre otimista, entusiasta, dizendo, não, isso aqui vai ser super legal. Acho que ela da roda foi a única que falou que a coisa ia acabar bem. E todos nós, talvez os mais inseguros ou mais nervosos, dizendo, cara, como é que a gente vai levar passageiro para o exterior com essa organização aqui? E depois nós sentamos e eu percebi que a Ana ficou umas 3 fileiras de onde eu estava. E aí a gente começou a trocar olhares, e eu me lembro do cara do lado dizendo assim, cara, você está vendo que aquela garota está olhando para você? Eu falei, cara, ela pode até estar olhando para mim aqui, mas... é muita areia para o meu caminhão. Então, assim, vamos focar aqui na palestra que o cara era um casal que estava falando. E assim foi rolando. Acho que foram 4 dias de evento. No último dia do evento, a gente já sabia que a gente morava próximo um do outro. O sujeito me dizendo que ela continuava dando atenção para mim. Eu muito sem graça ainda, não sabia como lidar com a situação. Eu tinha um amigo que tinha me convidado, que toda hora passava por lá, dizendo, cara, parece que você já está se enturmando aqui e tal. E eu me lembro que os caras já começaram a fazer o anúncio de quem ia viajar e que grupos que iam liderar. E eu fiquei boquiaberto quando um dos primeiros nomes que foram anunciados foi o da Ana. Se não me falha a memória, acho que a Ana tem essa informação melhor do que eu, ela seria responsável por 2 grandes grupos grandes mesmo de passageiros, né? Se não me engano, era um tal de Big Big, um deles. Eu estava vendo nas minhas anotações e eu fiquei assim, falei, cara, se ela, que também entrou com a gente, vai levar mais de 100 passageiros, né, para o exterior, imagina o que pode acontecer comigo. Então, eu comecei a pensar numa estratégia do que dizer para o meu amigo para não liderar nenhum grupo. E os nomes foram falando, cada um ia sendo colocado no grupo, até que chegou ao final do evento, o cara falou, olha, tem um sujeito aqui que o nome não foi anunciado. E esse cara vai ser o responsável pela operação terrestre aqui das operações, vai ficar com a gente com base fixa em Miami Beach, e ele vai fazer o receptivo no aeroporto, ele vai cuidar, era um monte de coisas. Eu falei, só falta ser eu o escolhido. E foi anunciado o meu nome. E eu acho que nessa história isso me ajudou muito, porque me deu umas estrelinhas do céu, né? Porque, obviamente, acabei virando o sujeito que todo mundo veio falar. Puxa, você que vai esperar a gente, você que vai cuidar de nos dar suporte. E aí eu me lembro muito bem que a gente conversou, mas a Ana veio e disse, puxa, cara, você vai ser o supervisor lá das operações, e eu apavorado, obviamente, né? Porque a gente tinha que ir antes, como nós fomos, e a gente tinha que voltar depois de todo mundo. Mas esse foi o elo, essa foi a aproximação que a gente teve. Eu ainda muito sem saber o que eu ia fazer. Esse meu amigo, obviamente, depois me disse, cara, a gente já tinha pensado em você desde o início. E aí, naquele tempo não tinha WhatsApp, infelizmente, a gente trocava o telefone, anotava num papel,
e a gente começou a conversar e a gente combinou de se encontrar dias depois de começar o nosso namoro. Foi muito interessante, porque eu me lembro que ela me apresentou a família, nós fomos no apartamento da avó dela, estava toda a família reunida, e a gente era a bola da vez, porque era um casal de namorados que já ia viajar para os Estados Unidos, ia trabalhar. Ela tinha um tio com uma cara muito assim, bravo, mas era um amor de pessoa, né? Ele me chamou num canto, acho que a Ana nem sabe dessa história, me perguntando qual era a minha, vocês vão para os Estados Unidos, vão ficar sozinhos. Eu ainda não acreditava que a gente ia viajar, né? A gente não tinha tido ainda visto, não tinha saído absolutamente nada. O que acabou acontecendo depois de uns dias. E eu acabei indo antes com a Ana. Me lembro que ela me passou os dias que ela passaria por Miami chegando com esses passageiros. Obviamente, eu contei dia a dia. Eu fui antes, fui final de junho, início de julho para lá. Eles foram depois. E aí foi a primeira emoção do nosso namoro, porque eu já estava trabalhando, perdido naquela confusão. Nós levamos naquela temporada mais de 2.000 pessoas. A gente tem que lembrar que a grande maioria ia sem pai e sem mãe, né? Que era uma loucura para a gente administrar. E eu me lembro da emoção de a gente ter namorado um tempo aqui no Brasil e eu de ver a Ana chegando com os passageiros no aeroporto. Eu também não vou me esquecer disso nunca, né? E era incrível que eu já comentei com o senhor que me acompanhava, né? Falei, cara, descia grupos que aquilo perdia, as crianças você perdia assim na hora que elas chegavam no aeroporto, e tinha grupos que os guias conduziam realmente, né? E a Ana já parecia que conhecia aquelas pessoas, né? Liderança, juntando todo mundo. Eu não sei por que também a gente falou que não ia dizer que nós estávamos namorando, que foi uma bobagem, que eu acho que toda Miami percebeu. Mas a gente meio que se tratou de oi, como vai e tal. E, se não me engano, nós passamos os primeiros 3 dias, que eu acho que era o tempo fixo que ficava em Miami. Foi a primeira vez que a gente também meio que realizou alguma coisa que a gente tinha começado a fazer juntos. E eu me lembro que à noite a gente conversava, cara, como é que nós estamos aqui em Miami, né, juntos, vivendo essa experiência? É um negócio assim, meio maluco, né? E eu ainda não conhecia direito a Ana rodeada de criança pedindo coisas, assim, uma coisa surreal, né? A gente entrou assim num mundo completamente diferente. Foram dias difíceis, porque uma marca do nosso namoro foi sempre querer conversar muito. Então, foram dias que eu nunca vou esquecer, porque eu fiquei sem dormir, porque quando a gente terminou de conversar tudo que a gente queria, eu peguei o carro que tinha lá e fui de novo pegar outro grupo. Então, foram 3 dias que... Eu me lembro que o cara falava assim, pô, mas você não dorme de noite, né? E ninguém sabia que a gente se encontrava, né? Acho que você não sabe disso também, né, irmão? E lembrar da paisagem, né? Nós estávamos num hotel muito chique, eu morava no 17º andar, a nossa vista era a praia, né? E a gente conversou, a gente tinha uma vontade muito de compartilhar as coisas, né? Passou essa época da viagem, que foi uma experiência sensacional. Você sai da viagem, você não esquece, porque as crianças te escrevem por pelo menos uns 2 anos. Eu me lembro que a gente recebia correspondência, ficou muito marcado no nosso relacionamento isso. Eu, para voltar, quase não volto, porque faliu a empresa aérea e a minha passagem eu fiquei no meio do caminho, mas eu voltei, a Ana estava me esperando, graças a Deus. E aí a gente embarca numa relação que foi uma relação sui generis para a época, né? Eu me lembro o dia que a mãe da Ana Regina nos chamou na sala e falou, vocês precisam viver a vida. E a gente falou, bom, e tudo bem, qual é o problema? Não, porque vocês não saem, né? Vocês têm que sair. Eu me lembro que a Ana, muito objetiva, perguntou para a mãe, mas nós somos obrigados a sair, né? Porque a Ana, obviamente, deu uma resposta na hora, né? E a gente tinha essa vontade muito de estar junto, né? Fazer coisas que eram muito diferentes para a nossa época. A gente vivia a ditadura no país, tinha uma efervescência muito grande da MPB, e eu me lembro da Ana recitando as letras das músicas do Vinícius de Moraes, do Chico, e meu pai também tinha envolvimento com cultura de São Paulo, e eu contava as coisas que eu sabia. Enfim, a gente passava horas conversando, né? Claro que a gente namorava também, mas o nosso objetivo era estar juntos, né? E eu vinha de uma família muito organizada, mas disfuncional. Eu tinha já problemas de relacionamento bastante complexos dentro da minha família, principalmente com a minha mãe.
E a Ana meio que foi uma grande companheira para começar a me orientar, enfim. Nós trocamos muitas questões de família. A família dela também vivia uma efervescência muito grande, mas eu não sei, eles tinham uma mágica, né? Tinha-se muito pouco, mas com muito pouco se fazia muito, né? Eu adorava estar lá. Eu tentei demover a Ana Regina para aumentar os tempos de namoro, eu me lembro que essa foi uma grande questão. Uma coisa que é muito importante para a Ana é o cabelo, né? Eu tentei demover, tirar ela dos horários de cabelo, que ela queria sempre ir no cabeleireiro no sábado, logo depois do almoço. E eu me lembro no dia que ela falou o seguinte, cara, sossega que eu não vou trocar o cabelo, né? Eu não vou trocar de ir no cabeleireiro. Então, eu às vezes comecei a chegar cedo, ela falou, por favor, você me espera aqui, eu vou no cabeleireiro todo sábado, né? Então, as negociações com a Ana eram engraçadas, né? E a mãe dizia, bom, mas você se arruma, você está super perfumada e vocês vão ficar em casa. E a gente dizia, não, mas a gente quer ficar junto e a gente quer conversar. Claro, a gente saía, fazia alguns passeios. E eu, do meu lado, comecei a ganhar uma autonomia. Eu me lembro muito bem que eu comecei a me afastar mais da minha casa. Eu comecei a me sentir bem pelo relacionamento que a gente enfrentava, apesar de todas as dificuldades que a gente vivia. E logo no final desse ano, a gente vai ter uma conversa que a gente começou a dizer, bom, isso aqui vai desembocar no casamento. Como é que a gente faz para organizar essas coisas, né? Esse também é um outro perigo, outra característica muito interessante da Ana Regina, né? Que se você for planejar alguma coisa, você tem que ter uma rapidez, uma velocidade assim grande, né? Eu me lembro que era bem finalzinho de ano e a gente falou, bom, nós vamos fazer o caminho tradicional, nós vamos namorar, nós vamos noivar, nós vamos casar. Ah, então tá bom. Então a Ana Regina, muito pragmática, falou, bom, como é que você pretende casar se a gente não trabalhar, né? E não que eu fosse avesso ao trabalho, ao contrário, mas aí ela falou, não, nós temos que começar o ano e nós vamos trabalhar. Então, eu decidi passar a faculdade para a noite. A Ana já cursava 2 faculdades. Eu não sei qual foi o arranjo que ela fez, mas ela fez um arranjo de faculdade, se eu me lembro bem. Bom, vamos arrumar trabalho. Eu me lembro que eu fui em janeiro fazer alteração do horário da aula, que nem tinha começado. Eu ligo para a Regina me fala, cara, eu arrumei um emprego na Avenida Angélica, numa sociedade de médicos. Eu falei, cara, mas nós nem começamos o projeto, ela já estava empregada, né? Eu arrumei um estágio e a gente começou a estabelecer um regime diferente, né? O nosso namoro, eu acho que amadureceu, eu comecei a trabalhar o dia inteiro, ela também. A gente não abria a mão da gente se ver, apesar disso tudo. Era muito interessante, porque a gente tinha uma relação de cumplicidade muito bonita, com muito cuidado, com muito carinho, e a gente morava relativamente perto, né? Então, era engraçado, porque a gente dizia que a gente parava de conversar, mas a gente tinha a história de eu chegar em casa, dava para ver do meu apartamento a janela da casa dela. Era razoavelmente, não era tão perto assim, mas era uma área que não tinha construção, então o combinado era eu chegar e dar as luzes para ela saber que eu já tinha chegado, né? Mas essa história, muitas vezes, esticava essas luzes, quando não, eu quietinho ainda ligava, porque na casa da Regina podia tudo, noite não era problema para eles, era problema na minha, né? Então eu consegui lá localizar no telefone uma coisa que não fazia barulho para fazer a descagem, e às vezes a gente ainda conversava por telefone. E nossa relação o problema foi que eu comecei a me ausentar muito da minha casa. E aí minha mãe começou a cismar com essa relação de uma maneira assim doentia. Um sábado desses que a Ana vem do cabeleireiro, super mega arrumada, a Ana tinha um carro muito bonito, esportivo, que era um carro da época, assim, importante para a época, um carro conversível, né, se não me engano. E um dia a minha mãe desce comigo, quando eu falei que eu ia ver a Ana, eu ia sair, a minha mãe colou do meu lado e desce comigo. Bom, foi um choque, né? Sai a Ana daquele belo carro, com um belo de um vestido, um tamanco, uma sandália toda arrumada. No domingo, a grande discussão foi que eu tinha arrumado uma namorada muito mais velha, que era uma mulher já vivida. Nossa, eu me lembro dessa conversa, dessa loucura. E eu dizia, mas, cara, ela tem 1 ano mais nova do que eu. Não, isso é tudo enganação. Eu tinha o meu pai como parceiro
muito leal, né? Fui falar com meu pai, falei, cara, é um absurdo. Ele falou, não, ela é mais velha que você, de jeito nenhum, tal. E era o jeito, talvez, da Ana estar sempre muito bem arrumada, perfumada. Então, eu combinei com meu pai, no outro sábado, da Ana subir. Então, não falei nada para minha mãe. A Ana fechou o carro lá embaixo e subiu. E meu pai ficou encantado com a Ana, né? Meu pai não sabia o que fazer na hora que viu a Ana. Ele falou depois que nós fomos embora, quando eu cheguei na madrugada do sábado para o domingo, ele falou, cara, liberado, vai fundo aí que não tem problema nenhum, né? Mas, cara, você tem condições de cuidar de uma mulher dessa, né? Na época não tinha essa história de feedback, né? Eu falei, estou tentando. Eu acho que todo mundo meio que percebia essa situação, né? Eu não contei aqui também, porque eu fiquei assim, envergonhado de falar, mas eu vou falar. Eu me lembro que no dia do evento, eu ficava pensando, pô, mas será que eu tenho condição de botar o braço assim nas costas dela, né? Porque eu achei que não era comigo de jeito nenhum essa situação, né? E tivemos uma relação de carinho, de amor, de cumplicidade muito grande, mas nessa época vão começar as nossas grandes, vamos dizer, desavenças, não sérias, mas a Ana, com toda razão, me cobrando, hoje eu vejo isso, me cobrando uma postura mais firme com as cobranças da minha mãe, né? Eu me lembro que uma vez ela telefonou para exigir que eu tinha que voltar para casa para colocar o arroz no micro-ondas, né? Que a gente já lembrou numa das conversas, coisas assim absurdas para pensar hoje, né? Eu me lembro que a gente perdeu uma empregada que trabalhava na casa, o meu pai começou a aparentar problemas de saúde e tinha que dividir um monte de tarefas, mas acho que ela não sabia mais o que fazer, né? E era muito engraçado, porque nesse tempo as pessoas só podiam acessar você por telefone, então era muito interessante. Às vezes estava na casa da Ana, a mãe dela ou alguém, o irmão dizia, olha, a sua mãe está querendo falar com você, né? Era muito estranho essa situação. E no meio numa desses casos que eu não lembro exatamente o que foi, a gente começou a discutir por causa de alguma exigência que foi feita, não me lembro. E a Ana ficou muito desapontada que eu comecei a ceder alguma coisa. Eu não me lembro exatamente do que é, então não vou tentar aqui inventar nada. Mas eu sei que isso começou a tomar uma proporção e a minha mãe dizia assim, olha, você não sabe que não vai acontecer isso aqui. Você vai ver, isso aqui vai acabar mal, você vai sofrer, vai ser muito ruim, eu tenho experiência de vida. E aquele negócio foi tomando assim proporções muito ruins. E aquela história da doença que meu pai eventualmente tinha, que a gente não sabia exatamente o que era, o ambiente já era um ambiente tenso. E isso acabou que no final de semana a gente discutiu por causa disso. Me lembro bem que houve uma discussão e eu, no meio da semana, no desdobramento disso, infelizmente, peguei o telefone e falei para ela, não estou aguentando mais. Essa situação nós temos que resolver. Eu estou desmanchando o namoro, porque na época a gente desmanchava namoro, né? E outro dia eu falei para uma pessoa, o cara falou, mas o que seria desmanchar um namoro, né? Mas para os mais jovens, depois tem que fazer uma pesquisa na internet. E foi isso que eu fiz. Era próximo já era noite, já era durante a noite. Naquela madrugada, eu tinha percebido que eu tinha feito uma grande besteira. E no dia seguinte, eu procurei a Ana Regina. E aí vai começar uma história ladeira abaixo. Procurei a Ana Regina, não consegui falar com ela, não consegui localizá-la. Ela não podia estar em outro lugar, então eu ligava para a casa dela. Geralmente eu falava com a mãe dela. A mãe dela não foi sincera, acho que numa segunda vez ela falou, não está querendo falar com você. E, pô, eu não consegui falar hoje, eu vou falar amanhã, eu vou falar depois de amanhã, e não consegui, não conseguia falar com a Ana, né? Depois, se a minha memória não falha, eu vou descobrir que a Ana, num belo dia, eu ligo lá, e me é dito que a Ana tinha ido para Salvador. Pô, eu tive um choque. Não, ela foi para Salvador, ela foi passear. Eu não tenho certeza, mas o que me veio muito à cabeça foi, bom, depois de também o que você fez, do tipo que você também desmanchou, o que você está preocupado. E eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui eu acho que está tendo um desdobramento maior do que eu estava imaginando, né? E eu fiquei em choque, fiquei perplexo disso. Eu tinha certeza que era uma briga passageira, que a gente voltaria.
e aquela esperança, e vamos voltar, e tenta falar com ela, e não fala. E eu não falei com ela até que eu soube que ela já tinha voltado para São Paulo. Ela mesma, eu consegui falar com ela finalmente no telefone, e ela me diz: eu voltei, mas eu não tenho nada para falar com você, porque agora eu tenho outra coisa para te avisar. Eu vou morar em Salvador, porque eu vou trabalhar lá num hotel. Cara, aí eu pirei. Falei: como que você vai trabalhar em Salvador? A gente tem planos e tudo mais. Ela falou: que planos? Não tem planos. E depois eu não perdi a confiança. Como é que essa história? Por uma briga da sua mãe, você vai desmanchar o namoro assim, sem mais, sem menos? Tudo que a gente viveu, nossa história, Ana, foi um mal entendido, enfim. Eu tentei absolutamente de tudo no aspecto verbal e tentei vê-la, eu me lembro bem disso. Ela falou: não, agora não vai dar para a gente se ver, que eu tenho que viajar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E eu não cheguei a ver mais a Ana Regina. O que para mim foi assim, eu perdi um pouco do rumo. Eu perdi o rumo e eu comecei a sentir a situação na minha casa, porque isso começou do tipo: tá vendo? E eu dizia: tá vendo o quê, né? Eu fiz uma grande besteira, né? E aí a Ana, eu não acreditei muito nessa história, que a Ana ia trabalhar, já comecei a achar que tivesse mais alguma coisa, até que eu falei com a mãe dela, ela falou: não, ela está trabalhando, me deu o nome do hotel e aqui está o telefone. Agora é o seguinte, eu não sei se você vai conseguir falar com ela. Falei: pô, mas não é possível, como eu vou conseguir falar com ela, tal. Um belo dia, eu tomei coragem, liguei para esse hotel. Que horas que eu vou ligar para falar com ela? Não sei que horas ela trabalha, mas eu liguei e veio a Ana Regina no telefone. E a gente começa um período de começar a falar um pouquinho, né? Ela muito distante ainda, tal. E aí o dia 1, o dia 2, eu fui tentando aos pouquinhos conseguir falar, ela muito reticente, com a história que tinha perdido a confiança, que não podia ser desse jeito, que ela já tinha sofrido muito na vida, papapá. Bom, Ana, vamos tentar rever isso, saia daí, o que você está fazendo aí? Não, o gerente, passava uns dias, ela me dizia assim: não, o cara está imaginando um projeto e ele vai me dar esse projeto. Ana, pelo amor de Deus, volta, vamos voltar, venha para cá. Até que eu tive uma ideia de começar a escrever telegramas. Então, é bem antigo, essa é coisa do século passado, você tinha que ligar para a telefonista e ditar um texto para a telefonista, que era realmente... Algumas delas, às vezes, faziam alguns comentários para mim. E eu fazia telegramas para ela: por favor, volte. Ela não comentava: recebi seu telegrama, mas assim, ainda muito difícil essa volta. Até que, mais para frente, pela primeira vez, ela abriu essa possibilidade de que ela voltaria. E eu, obviamente, nossa, eu fiquei muito feliz. Falei: bom, então volta, vamos conversar, tal. Não, eu preciso conversar com você antes. Então tá bom. Você vai voltar? Vou voltar. Eu só tomei cuidado porque ela me deu uma data. Eu me lembro que eu anotei essa data. Próximo da data, eu liguei para a Ana Regina. E aí ela me dá a notícia que ela não voltaria. E eu fiquei desesperado. Mas o que aconteceu? Uma voz completamente diferente. Eu querendo saber alguma coisa, não consegui entender o que estava sabendo. Já vai lá, sei lá quantos telegramas que foram. Eu comecei a pensar em ir para Salvador. Foi uma fase desesperadora de achar que ela ficaria lá. Até que ela me avisou, passado um tempo, que ela viria para São Paulo e que a gente ia ter chance de conversar. O que eu achei estranho é que ela veio e, ao invés da gente combinar de se encontrar no apartamento dela, ela falou: não, você vem aqui, me pega de carro, a gente vai para algum lugar. Eu falei: caraca, está acontecendo alguma coisa, porque eu achei muito estranho. Era um lugar muito familiar para nós e a gente ficava lá. Então, eu pensei de ir para um lugar e a gente, naquela época, aqui em São Paulo, se ia para a cidade universitária. E a gente foi para a cidade universitária. Nossa, a hora que a gente se viu foi assim, um reencontro também que eu não vou esquecer. A gente, obviamente, não parecia ex-namorado, parecia que a gente namorava há anos. Foi uma festa da gente se ver. Era choro, beijo, abraço, e que bom que você está aqui. Para parar o carro nessa rua era uma ladeira e você tinha que parar numa paralela. Eu me lembro que a gente se beijando, abraçando, passando o carro, buzinando, e a gente queria que o mundo, acho que, caísse naquele dia. E
a ida para a cidade universitária até que foi razoavelmente... Eu estava super esperançoso, né? Falei, é hoje que nós vamos voltar aqui, vai dar tudo certo, né? E quando chega lá na cidade universitária, a Ana me começa a história que não tinha como a gente voltar. E a gente acho que chorou a tarde toda. Eu não consigo lembrar um momento que a gente não chorou. Foi um negócio muito difícil, porque aquele negócio da Ana dizer, mas espera aí, Ana, por que não pode voltar? O que está acontecendo? Você está com outro cara? Eu tentei tudo, eu só não tentei a hipótese depois que me parecia que poderia ser e eu não perguntei. E eu fui perguntando para a Ana, por que isso? E eu me lembro que ela olhava, e é uma coisa muito louca. Não dá para a gente voltar, não dá para voltar, mas a gente se abraçava e se beijava, e chorava. Putz, que coisa maluca, né? E toda vez que ela beijava e abraçava, eu falava, não, está faltando alguma coisa, eu tenho que tentar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente passou horas. Chegou uma hora que nós dois estávamos exaustos. E eu falei para ela, Ana, Regina, então eu vou te levar de volta, se você não quer voltar, então vamos voltar. E eu me lembro de subir a Avenida Rebouças, não vou esquecer disso, a gente chorando, parava o sinal, eu olhava para o carro do lado, nós dois numa deprê total. E me deu uma sensação naquele dia que tivesse alguma coisa que eu pudesse contornar. Então eu pensei, bom, logo em seguida disso eu vou procurar, vou falar com a mãe dela, eu vou tentar entender o que está acontecendo para a gente conseguir retornar e voltar. Eu não tenho muito claro, eu acho que ainda ela voltou mais uma vez para Salvador, que para mim foi um choque. De novo foi telegrama, aí a gente já não estava conseguindo se falar com regularidade, até que eu liguei para a casa da mãe dela, e a mãe me disse, olha, ela está voltando, mas vai ser muito difícil falar com ela, que ela veio aqui providenciar uns documentos. E ela já não estava respondendo o telefonema, então eu fiz uma coisa básica, eu saía da minha casa, ia várias vezes até a casa dela, o que não era assim tão perto, e a primeira vez que eu fui, o porteiro me viu, me reconheceu, tal, ele falou, cara, ela não mora mais aqui, ela está morando aqui num apartamento do lado. E eu montei guarda, literalmente. Eu fui falar com esse novo porteiro, o cara meio que me encarou, falou, olha, eu quero falar com a fulana, mora em tal andar. Eu me lembro que ele ligou, obviamente alguém deve ter atendido, não sei se foi ela, e meio que o cara me enrolava, não, ela não está aí e tal. Falei, bom, se ela não está aqui, eu vou aguardar aqui. O cara falou, bom, aqui dentro você não pode ficar. Então, eu me lembro que eu ficava num poste perto da entrada, esperando ver se tinha alguma movimentação de carro. Também tentei falar com a avó dela, no outro apartamento. Eu fiquei lá horas. Eu acho que o cara ficou com dó de mim, alguém deve ter visto, eu não sei se alguém lá do apartamento de cima viu, e me deram uma chance de eu subir. E esse dia vai ser um dia decisivo nessa história. Eu subo, eu fiquei muito feliz, ela estava num apartamento bem melhor do que eles moravam, quem me atendeu foi a mãe dela. Eu entrei no apartamento, tinha uma galera já, outros jovens, todos dando risada na sala, todo mundo alegre. Eu entrei e todo mundo parou. E eu me lembro que uma garota lá no fundo da sala falou, é esse cara aí. Isso eu me lembro também. E ficou assim, uma coisa meio esquisita, né? Obviamente já sabiam que eu era, né? E a minha mãe da Regina falou, espera que ela vai falar com você. Eu vi que ela abriu uma porta de um quarto e me chamou. E conversei com a Ana, foi uma conversa muito rápida. A Ana foi bastante objetiva e falou, olha, eu já te falei tudo que eu tinha que ter te falado, a gente não tem condições de voltar, eu não tenho como voltar com você. Eu falei, bom, o seu namorado deve estar nessa sala aí, né? Ela, não tem nada a ver, e o que tem a ver, e o que você tem a ver com isso? A gente já não é mais namorado. E eu falei, Ana, você tem certeza do que nós estamos fazendo? Ela falou, tenho. E eu já conversei com você. E eu falei, tá bom, eu não vou te atrapalhar mais. E eu senti naquele dia que tinha uma situação já configurada de um jeito diferente. Eu saí, estranhamente a Ana não me levou. Quem me levou até a porta foi a mãe, e na hora que eu passei pela porta, a mãe falou, Marcelo, eu queria te pedir um favor. Ela não falou de uma maneira agressiva, ela é uma pessoa muito boa para mim, sempre foi, muito amorosa. Ela falou assim, Marcelo, por favor, não venha mais aqui. Eu falei para ela, olha, fique tranquila, e eu não vou vir mais. E foi isso. Desci,
Obviamente foi muito difícil esse pedaço. Esse pedaço foi difícil para mim porque eu vi uma outra galera, eu vi uma outra turma e eu falei, puxa, essa situação já não é mais, eu já não estou fazendo parte dessa situação mesmo. E comecei a dizer para mim mesmo, eu preciso deixar a Ana Regina em paz. E fui para minha casa. Obviamente, do lado da minha casa, acho que estava todo mundo torcendo, não. Meu pai percebeu que eu fiquei muito mal, mas minha mãe, obviamente, dizendo, tá vendo? Eu tinha te avisado. O que me deixou, também me causou muito problema, né? E eu fiquei sem força, eu perdi o sentido, eu perdi o propósito, perdi a razão, eu comecei a fazer as minhas coisas muito arrastado, vontade de largar o trabalho que eu tinha no escritório de advocacia, as coisas foram se seguindo. Esse dia também não vou esquecer nunca mais, até que dia 7 de novembro eu tinha uma prova de direito tributário, eu resolvi não ir direto do escritório para a faculdade, passei na minha casa antes para pegar livros e fui para a faculdade estudar um pouco. Entro na classe, eu tinha muito pouco relacionamento com essa classe, porque eu tinha transferido há muito pouco tempo. Uma senhora, que eu tinha muito pouco contato, falou, Marcelo, podia conversar com você um instante? Eu achei muito estranho. Sim, saímos ali da porta, ela falou, não vamos ficar aqui na porta, que é um assunto particular, vamos mais ali um pouco mais para baixo. E aí ela me fala, olha, você sabe que minha mãe tem um salão de beleza? Eu falei, ah, é? Sua mãe tem um salão de beleza? Ah, é. E sabe quem está lá desde a hora do almoço, depois da hora do almoço, que está se arrumando? Eu falei, não, Ana Regina. Puf, nossa senhora. Eu falei, Ana está em São Paulo? Sim, a Ana está em São Paulo. Eu falei, putz, a Ana voltou. Ela voltou. Eu falei, nossa, caraca, que beleza, que ótima notícia. Você sabe por que ela está se arrumando? Eu falei, não, ela vai casar. E ela vai casar hoje. E eu, bom, primeira notícia já foi uma bomba, né? E eu falei, bom, ela vai casar hoje aonde? Não, ela vai casar aqui numa igreja de São Paulo. Pegou uma folha de caderno, me lembro, ela dobrou e falou, tá aqui, ó. Aqui está o endereço, eu abri. Era uma igrejinha, e eu já sabia mais ou menos onde é que ela, estava lá o horário, o endereço. Marcelo veio um pedido para fazer, pelo amor de Deus, vai lá. Eu falei, bom, como é que eu vou nessa igreja, assim? Bom, eu vou lá fazer o quê? Não, você vai lá, é simples, você vai lá, fica na porta. Se ficando na porta, a Ana vai te ver, vai desistir de casar. Eu falei, cara, você não conhece a Ana Regina, você não conhece a Ana, a Ana não vai, se a Ana decidiu que ela vai casar, a Ana vai casar, não tem a menor dúvida disso, né? Não, você não sabe, eu não acho justo, você tinha que saber isso, então eu preciso te contar. E ela chorou a tarde toda. Não se consegue terminar o preparo da Ana porque ela chora a tarde toda. E ela está chorando porque ela diz que você é o amor da vida dela. Puxa, também, ela é o amor da minha vida, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas se ela decidiu que ela vai casar, a Ana Regina vai casar. Eu conheço a Ana Regina. Mas você sabe por que ela vai casar? Eu falei, não, ela está grávida. Putz, aí engraçado, eu me lembro dela falar, eu não me lembro exatamente o que ela dizia, porque para mim passou um filme na cabeça de cidade universitária, telegrama, conversas, ela chorando, e um sentimento de falar, cara, você não levou em consideração essa hipótese, né? Onde é que você estava? Em que mundo que você estava, né? Eu me lembro que eu fui andar um pouco, ela ainda não desistiu de conversar comigo. Eu falei, cara, ela está grávida. Sim, ela está grávida. Mas assim, ela só vai casar porque ela está grávida. Então, o plano dela era muito simples. Você vai para a porta da igreja e você está na porta da igreja, ela vai te ver e isso vai acabar bem, né? E eu falei, tá bom. Ela percebeu que eu fiquei totalmente desarvorado. Ela entrou ela falou, bom, eu precisava te contar. Eu agradeci. E nessa faculdade que eu estudei, o corredor é enorme. Eu acho que eu afundei aquele corredor, não sei quantas vezes eu andei para lá e para cá com aquele pedaço de papel. E eu pensei, sim, em ir na igreja, mas em hipótese nenhuma eu pensei que eu fosse na igreja para acabar o casamento. Eu pensei em ver a Ana Regina. Eu queria muito vê-la. Eu estava com muita saudade de ver a Ana. E eu falei, não, eu vou vê-la. Eu vou lá, vou ver. Mas aí eu pensei, cara, eu vou dar um escândalo.
porque eu vou chegar lá, eu vou chorar, que nem né? Vai ser uma cena para a Ana, para a família, para eles. Se ela tomou essa decisão, ela sabe o que está fazendo. Né? E agora, eu nasci, engraçado, não é porque eu estou contando isso agora, eu me lembro bem. Eu falei, putz, ela deve estar numa situação, ela está se achando responsável por tudo isso e vai casar com esse cara, né? Eu consegui, de alguma forma, pensar nisso. E eu falei, não, putz, eu vou lá, vai ser um negócio tão horroroso. Depois eu falei, não, eu me escondo, eu vou ficar numa coluna, eu vou fazer isso. Eu fiquei com essa história uns bons minutos na cabeça, até que eu voltei, eu entrei, eu vi essa senhora olhando para mim, do tipo, você não vai, né? Eu sentei, fiz a prova, jamais vou esquecer qual a nota que eu tive um 4, e vou entrar aí num período de depressão. Me lembro também que eu marquei eu não tinha um alarme, mas eu marquei o horário do casamento. Isso também me lembro. Eu fiz a prova a jato, a tempo de sair e de falar, é essa hora que ela está casando. Para mim, foi muito difícil esse dia. E aí, 2 semanas depois, voltei na minha casa 1 semana depois, a minha mãe soube dessa história, obviamente falou, tá vendo? Eu não avisei que você ia passar por situações, o que só piorou a minha relação familiar, muito. 2 semanas depois, meu irmão me contou que meu irmão era médico, que meu pai estava com câncer e que tinha no máximo 9 meses de vida. Então, aí vai ser ladeira abaixo. Meu pai morre 9 meses depois. Eu entrei num período assim hoje eu vejo que eu fiquei totalmente deprimido. Foi muito difícil. Em 83, eu vou casar. Mas eu vou casar assim totalmente fora de esquadro, né? Não foi um processo. Hoje eu vejo muito claramente que eu estava querendo mais sair daquela situação que eu estava vivendo. Não aguentava mais. Depois que meu pai morreu, então minha situação ficou muito pior dentro de casa. Me lembro que 2, 3 anos depois eu procurei a Ana pela primeira vez. Era um negócio meio difícil porque você tinha que achar pela lista telefônica ou ligar para casa onde você tinha o telefone, né? E era meio constrangedor, depois de tudo aquilo, não sabia como é que ia ser recebido, mas eu consegui falar com a mãe, deixei um recado. Ela falou, olha, eu vou deixar um recado, caso ela queira te procurar, tal. Eu me lembro que eu procurei ela umas 2 vezes ainda, com muita saudade, com vontade de vê-la. E só depois, na década de 90, é que já com internet discada, eu localizo um telefone da Ana Regina, acho que numa imobiliária de Campinas. E eu ligo para ela, ela atende lá, nem acreditava. Falei, Ana, tal, não sei o quê, eu estou indo para Campinas. Obviamente, eu fui lá para vê-la. Eu tenho vários compromissos. Você estaria disponível? Vamos nos ver e tal? E ela topou. Ela falou, você conhece Campinas bem? Eu falei, não. Então, você vai num hotel bem na entrada. Então, eu me lembro que a gente foi almoçar no Hotel Nacional. Nossa, foi um estrondo vendo a Regina de novo, depois de tantos anos, muito bonita, me lembro como fosse hoje, uma saia preta tubinho, sandália preta, uma blusa florida azul, sem manga. Sou capaz de dizer cada segundo daquele almoço. O almoço foi horrível, porque a gente se tratou assim, e aí, como é que está a sua vida? E aí, como é que está a sua? Eu, obviamente, perguntei, e seu filho, como vai? Ela, tá bem e tal, mas assim, a gente não conseguiu falar do que talvez a gente precisasse falar, né? E ela me falou, não, meu filho está bem, meu filho é jogador de futebol. Qual é o nome do jogador de futebol? Eu sempre acompanho futebol. O nome é esse, tal, aquilo, não sei o quê, mas assim, horrível, um almoço horrível. A Ana ainda fumava. Eu me lembro que terminou o almoço, eu tenho essa fotografia na minha mente até hoje. Ela sentou, ela pôs uma cadeira do lado, cruzou as pernas e fumou um cigarro, assim. E eu me lembro que a gente ficou num silêncio. Me lembro do olhar dela. Um olhar como fosse um olhar de tristeza. Eu também fiquei num silêncio que eu não sabia o que fazer, né? Depois a gente conversou, depois sobre isso também, a Regina e eu. Eu não me lembro dessa parte, mas eu deixei um cartão para ela e fui embora. Não falamos mais. Isso foi década de 90.
E o engraçado é que quando a gente se encontrou, isso é uma coisa que eu lembro. Eu falei, bom, você casou em 81. Aí eu falei, quando eu casei em 83. Aí eu separei tal ano. Eu falei, eu também separei tal ano. Era uma conversa de louco, né? A gente já tinha separado 2 vezes, né? E estava na cara que a gente precisava conversar muita coisa, né? E aí foi. Eu fiquei pelo menos com 1 e-mail da Ana Regina, o que já era uma grande coisa, e a gente, de vez em quando, acabava dando um oi, mas assim, muito pueril. Do dia que eu voltei de Campinas, cheio de compromisso, que o meu único compromisso era almoçar com ela, nossa, eu voltei arrasado. Eu estava numa crise de relacionamento, eu voltei totalmente arrasado. Eu falei, bom, essa história é uma história que não fecha, né? Não resolveu. Eu entrei num processo de busca interior, de autoconhecimento, busca espiritual, seja lá o nome que seja dado. Eu me embrenhei em tudo que se possa imaginar. Eu tinha muito uma história de senso de propósito, que hoje eu trabalho muito com isso. Eu mergulhei em tudo que se possa pensar e imaginar. E isso me valeu muito para a virada de toda essa situação. Até que, em 2012, eu dei um basta na vida que eu tinha de executivo, quis fazer um sabático, fui fazer coisas fora do Brasil. Uma delas foi comunicação não violenta, que mexe muito com o tratamento de emoções. E aqui, ainda no Brasil, eu fiz um trabalho para você escrever sua biografia de vida, para você se olhar e ver seus padrões e fazer um processo de autoconhecimento que te leva a uma cura. Eu adorei esse negócio. 2012, eu juntei absolutamente tudo que eu tinha, digitalizei, eu tinha muita foto, eu acho que de cara eu enchi umas 150 páginas. E, obviamente, uma das histórias principais, a história principal, era essa história com a Ana Regina. E isso 2012 todinho foi muito isso. E em 2013, eu estou indo para atender uma greve no estado do Pará, num lugar muito perigoso. Estava indo para a Tailândia, que é um município de alto índice de homicídio. Era uma greve muito violenta. Eu recebo o recado que tinha alguém me escrevendo que precisava entrar em contato urgente comigo naquele Fale Conosco. Vinha muito e-mail do Fale Conosco. Um nome que eu não conhecia, de uma mulher, até que eu acho que num pedaço da estrada o sinal voltou. Eu ouvi o recado, era uma secretária dizendo que estava tentando me localizar, que precisava falar urgente e que o contato estava lá, o telefone que era para ligar. Eu achei estranho, porque era um código que eu não conhecia, que depois eu viria a saber que era de Ribeirão Preto. Quando melhorou o sinal de vez, eu liguei. Liguei, a moça falou, não, peraí que a dona, não me lembro como ela se referiu, a Ana Regina vai falar. Putz, falei, cara, só faltava aqui no meio dessa selva baixar a Ana Regina aqui, né? Da onde que está surgindo isso? Isso super urgente, então eu fiquei muito preocupado. E vem a Ana Regina, oi, Mo, como é que você vai? Eu, oi, Mo, tudo bem? Como a gente tivesse falado ali no último dia, né? Essa é uma coisa impressionante de se falar, né? Oi, Mo, tudo bem, tudo bem? Eu falei, olha, eu estou numa viagem, eu estou indo aqui para tal lugar, tal, não sei o que, tal. Eu preciso falar com você, quero falar com você, mas me liga com calma. Não, peraí, me diz o que está acontecendo, porque tem vários recados aqui. Não, eu quero falar muito com você, me liga com calma. Então, obviamente, a hora que eu tive um pouco mais de sossego, liguei, falei, Ana, eu não vou conseguir falar com você, eu estou aqui com outras pessoas e tal. Quando eu voltei para São Paulo, a gente ficou 1h30 no telefone. Uma conversa que a gente nunca teve, uma conversa totalmente diferente. Era a Ana me dizendo alguma coisa do tipo, nós estamos no outono da vida. Falei, cara, que conversa doida é essa? Que outono da vida? Não, nós estamos indo para uma parte mais final da vida. Eu falei, você está achando? Eu achei a abordagem meio engraçada, mas eu percebi claramente que a Ana estava fazendo um balanço de vida. E eu estava também nessa busca, né? E a gente conversou muito longamente. Ela falou, vamos fazer um encontro dessa vez? Eu falei, não, mas nós vamos fazer um encontro, a gente vai falar. Não, eu vou lá para a gente conversar tudo que a gente não conversou. Puta, fechou, marcamos a data, novamente em Gambina, só que num outro hotel, não foi almoço, foi num café da manhã. E lá fui eu, obviamente, me arrumei todinho,
parecia que eu ia ver ela pela primeira vez. E nós fomos e eu encontrei a Ana Regina. Foram duas coisas que foram diferentes dessa vez. Eu cheguei, a Ana falou, eu deixei de me preocupar em ser top model. Então, agora eu vivo a vida. Eu falei, bom, para mim, nenhum problema. É engraçado, parece que você vai lá encontrar a alma do outro quando você ama, né? Você não está muito preocupado de como é que está exatamente, né? E muita emoção do que a gente se viu, mas assim, tudo contido tal, e não sei o quê. Tinha muita gente pegando café da manhã. E aí a segunda coisa foi a Ana Regina, porque ela é muito espirituosa. E ela pegou e falou, cara, posso ver sua mão? Ai, meu Deus. E pega a minha mão e compara com a mão dela. Nossa, como a sua mão é pequenininha. E começou uma conversa meio de que comparar mão, comparar altura. E aquilo foi me dando nervoso. Aquilo foi me irritando. Eu falei, não é possível. Tantos anos esperando para conversar, né? Depois a Ana acabou me explicando. Bom, eu também estava tão nervosa, não sabia exatamente o que fazer, né? Mas ficou assim, até que uma hora eu falei, bom, você compara tudo que você precisava comparar, né? Vamos conversar, né? Por que você está aqui conversando? E acho que pela primeira vez, acho não. Foi a primeira vez que a gente conversou. O que foi um alívio. Um alívio e uma surpresa. Porque, para mim, esses anos todos ficou do tipo assim, a Ana fez uma escolha e não deixou de fazer, mas uma escolha porque ela queria ir para um outro caminho. Então, eu não tinha essa ideia que ela viria me trazer, né? Ela falou, olha, eu vivi todos esses casamentos, e aí eu me lembro que eu peguei uma caneta e eu punha o ano que ela casou, o ano que ela separou, e punha o meu, assim, né? E muito próximo, um negócio assim muito louco, né? E aí foi uma conversa de lavar a alma, né? De contar a filha lá, a senhora que era a filha da dona do salão de beleza, o negócio da igreja, a gente conversou pela primeira vez. A Ana quis me pedir perdão, eu falei, Ana, você não tem que me pedir perdão. Eu não acho que é dessa forma e não fiz também para passar manteiga nela. Eu falei, putz, tem uma série de absurdos na vida que acontecem. Ela falou, cara, se eu te contar como tudo aconteceu, eu falei, você não precisa me contar como tudo aconteceu, porque eu te entendo. E eu também, a mulher dizia que eu ia lá na porta da igreja, que eu ia parar o casamento, né? Eu não fui porque eu também te conhecia, né? E a gente também, de novo, chorou, um bom choro lá naquele hotel, mas eu estava vivendo um drama pessoal dentro da minha casa muito grande, eu estava numa bolha, um grande problema, mas eu estava arrasado emocionalmente. Eu tentei falar um pouco disso para a Ana, mas eu vi que a pauta da Ana era um de balanço de vida, de resolução, né? E vi que eu não ia também conseguir explicar o que eu estava vivendo. Ela viu que eu estava muito triste. A gente conseguiu almoçar, o plano era passar o dia inteiro, e eu voltei para casa. 2, 3 dias depois, ela me manda um e-mail dizendo que tinha sido fantástico, a gente se vê e tal, e papapá, e ela me deu um link. Olha, entra nesse link aí, e eu acho que tinha muita coisa para fazer, na hora eu não dei atenção para o link, no dia seguinte, eu nunca vou esquecer disso, era à noite, eu bato no link, caraca, eu entro naquele blog com aquela história, falei, Aragorn, quem que é esse Aragorn, né? Eu não tinha visto o filme, falei, quem é esse cara aí, né, que ela está colocando e tal? Eu falei, deve estar contando uma história de alguém. Quando eu vou ver a história, eu falei, meu Deus do céu, ela está contando a nossa história aqui. Eu não sei que palavra eu vou dizer, né? Assim, primeira coisa, eu me lembro que eu estava numa sala, eu levantei e eu comecei a andar na sala, meu Deus, e parecia que eu não tinha coragem de ler a história, né? E aí eu voltei, me lembro que fechei o blog, bati no link de novo para saber se estava na internet. Ai, meu Deus, eu falei, cara, ela escreveu a história aqui. Eu me lembro que eu estava num computador que tinha um visor pequeno, e eu vi que tinha muita coisa. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que ela escreveu? E aí eu comecei a ler a história, né? Eu não sabia se eu lia, se eu chorava de emoção, enfim, ver tudo aquilo que estava escrito, né?
de uma maneira que, mesmo que a gente esteve no hotel, não foi daquele jeito que a gente conversou. E também, obviamente, eu devo ter interpretado um texto da maneira também que eu gostaria, né, que fosse falado, né? Um texto muito carinhoso, muito íntimo, muito gostoso de ler. E tinha partes que eu não sabia também. Então, por exemplo, quando a parte da mãe dela, que recomendasse que ela conversasse comigo, foi um alívio, porque eu fiquei com aquela imagem dela, não volte mais aqui, um texto que curava, que mexia, e eu vivendo um inferno na minha vida. Eu vivia a situação que eu estava vivendo e vendo aquilo tudo. Eu me lembro que à noite, quando eu trabalhava no subsolo, quando eu voltei para casa, eu fui perguntado, mas você está chorando do quê? E eu pensava, nossa, esse texto, o que eu faço? Eu vou responder esse texto, não vou responder? Logo depois ela me mandou um e-mail. Você pode me mandar uma foto sua, que eu quero... Manda umas 3, 4 fotos suas, que eu quero guardar, eu estou fazendo um álbum. Ela deu uma desculpa, e eu também, na hora, separei umas 3, 4 fotos, mandei. Ela me manda mais um link, 2, 3 dias depois, e eu abro o link, é um vídeo com uma música lá do Nat King Cole, acho que é Smile, que acho que não é Smile. E foi outro baque, porque esse vídeo começava comigo, a foto, e terminava comigo. E aí, eu não sei o que falar, porque aí você fala, meu, parece que nós estamos vivendo 1981, né? É um negócio muito louco, né? Você está em 2013, você não é mais a mesma pessoa, as pessoas não são as mesmas, mas eu não sei como explicar. Talvez a única forma de eu explicar é que as almas são as mesmas, mas as pessoas são diferentes, com histórias diferentes, né? E aquela sensação de estar pleno naquele amor, né? Eu, durante muitos anos, vivi um vazio tremendo, né? Que eu preenchi de várias formas, inclusive com relacionamentos, infelizmente, para as pessoas que conviveram comigo, talvez. E foi uma catarse aquilo. Mas, infelizmente, eu estava num momento muito difícil, e disso me arrependo. Eu avisei, eu falei, Ana, estou com muita dificuldade de conversar com você por WhatsApp. E, numa dessas noites, tinham textos que estavam sendo trocados. Obviamente, eu falei para a Ana, Ana, olha, eu assim, eu não imaginava que você teria não só essa coragem, mas essa ousadia, né, de se expor, de contar uma história do jeito que você está contando, um final desses, né? Eu também te amo, eu também vou te amar eternamente, né? E tinha um texto, obviamente, alguma coisa desse tipo, se não mais, né? Obviamente. Muito carinhoso e tudo mais. E isso gerou uma grande briga na minha casa e foi tirado fora de contexto. Não dava para explicar uma história dessa, se bem da minha tremenda transparência na época com tudo. E eu bloqueei a Ana Regina. Isso foi um grande equívoco que eu cometi. Eu não tive estrutura emocional para lidar com aquela situação e conversar com a Ana Regina. Então, a gente fica sem se falar praticamente 2014, que eu consegui, de alguma forma, me ordenar dentro da bagunça que eu estava vivendo. Eu lembro que eu escrevi para ela em janeiro de 2015. E ela, graças a Deus, ainda conversou comigo. E logo, uns 3, 4 meses depois, que eu definitivamente tinha saído da relação que eu estava, eu me lembro de ter ligado para ela. E eu falei, Ana Regina, tudo bem? Tarará, tarará, como é que você vai? Tudo bem? Barulho que ela tivesse num carro. Eu falei, eu resolvi a minha vida. E ela me disse, puxa, que bom. Você precisa ser feliz, você precisa cuidar de você. E, enfim, me desejou o melhor e a sensação que as nossas vidas não batiam, né? Nossos tempos não batiam, né? Então, me lembro também disso em 2015, que foi muito forte. E aí, eu continuei a minha vida. 2016 foi um ano que eu comecei a ficar muito doente. Eu tive tudo quanto foi tipo de doenças breves, assim, mas eu tive. E eu decidi que seria o ano que eu ia fazer de tudo para parar de trabalhar um tempo e eu escrever a minha biografia. Eu já tinha muito material colecionado. No fim de 2017, eu viajei para Portugal, passei o final do ano na Ilha da Madeira, em Funchal, e não me dei conta
depois de ter passado um final de ano muito bonito lá, eu me dei conta que eu estava na cidade onde a minha família tinha iniciado em Portugal. Então, 3 dias depois, 4 dias depois, no dia 5 de janeiro, eu fui visitar essa casa onde começou a minha família em Portugal. Foi uma emoção. Em Portugal, eu tive assim, como tivesse uma iluminação de que eu precisava fazer um resgate de vida. Para mim, aquilo foi uma confirmação. Eu guardo tudo, essas coisas desses anos todos, eu escrevi muita coisa, eu tenho muita coisa guardada. Eu falei, não, eu vou tirar um tempo da minha vida para escrever essa história. A viagem de Portugal foi fantástica nesse sentido. E quando eu voltei, eu decidi logo depois, eu tinha um cliente muito importante na época, mas rompi esse contrato, arrumei tudo num carro, fui para o sul do país para ver uma tia, aproveitei e me internei durante o carnaval num convento franciscano, numa cela franciscana, e lá eu produzi, junto com o que eu já tinha feito, eu cuidei de 47 anos na minha vida. Eu escrevi tudo que eu precisava escrever, escrevia umas 10, 12 horas, era um processo meio maluco de escrever. Depois, todos os meus terapeutas falavam que era sempre bom, quando você mexia com emoção, andar, né? Eu andava, chorava, voltava, e foi assim durante o carnaval todo. Eu escrevi essa biografia, que me fez muito bem, e na hora de escrever essa biografia, começou a ficar muito claro para mim as coisas, né? Eu lembrei que já em janeiro de 2017, lá da Ilha da Madeira, quando eu estava olhando o mar, eu mandei as fotos para a Nangina e falei, Ana, eu estou resgatando a história da minha família, eu estou entendendo as coisas e tal. E 2017, eu acho que eu ganhei essa bênção, né? Eu acho que o buscador, o cara que está atrás dessa vontade de entender o seu sentido de vida, o seu propósito, e quando você tem essa vontade de olhar para você, não só para ver as luzes, e uma parte que é bastante desagradável, que são as sombras, né? Eu precisava me encarar. E ainda fiquei mais uns 10 dias num convento jesuíta em Florianópolis na volta, e aí termino essa base de escrever praticamente tudo. Quando eu escrevi tudo, para mim ficou muito claro, né, que todos esses anos de vida eu procurei a Ana Regina em outras pessoas, né? Ficou muito claro. Absolutamente claro, né? Eu teria muitas outras evidências para falar aqui, mas não cabe pelo horário, acho que eu já falei muito. E aí ficou claro que aquele final de período, com a perda da Ana Regina, a morte do meu pai, eu fui para o sul quando tinha que ir para o norte. E quando você guarda as coisas e vai montando esse quebra-cabeça, né, você começa a ver os seus padrões, você começa a ver as coisas, aí sim eu acho que eu despertei, acordei. E diz a lei aí da sabedoria que quando você toma consciência, você passa a ser responsável, né? E a primeira coisa que eu precisava fazer era conversar com a Ana Regina de verdade, com consciência das coisas que tinham acontecido. E aí a gente vai ter algumas oportunidades em 2017 de sentar e conversar, e eu pedi perdão de 2013, que foi uma bobagem que eu fiz, eu podia ter mantido ainda o contato com ela. E aí a gente teve várias conversas assim de lavar a alma mesmo. E eu não tive nenhum tipo obviamente, eu não podia exigir, nunca passou pela minha cabeça exigir absolutamente nada. Mas eu sabia que eu tinha que honrar esse amor, que eu tinha que viver esse amor em toda a intensidade dele, que é um amor que vem de um estado. A Ana Regina escreveu uma coisa no texto lá no blog que é fenomenal, que eu não acredito por ser um dogma, mas porque sinto. O amor vem do espírito, um amor desse. O amor está ligado à alma, né? Ele é um estado, não depende de uma condição, não depende de você estar fisicamente, não depende de cumprir um protocolo, né? E aí eu falei para ela, cara, eu não sei quantos anos de vida eu vou ter, mas eu vou honrar esse amor. E a maneira de honrar esse amor é estar próxima de você, dos teus, em tudo que você precisar. Porque eu não quero mais me enganar. E não quero envolver outras pessoas nisso, né? E tomei uma decisão de mudar a minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi falar, bom, agora eu vou me emancipar, vou virar um homem de verdade, eu vou morar sozinho, eu vou mudar a minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei uma vida nova, né? Uma vida, claro, você não começa uma vida nova na hora, né? Eu espantei muita gente
acha até hoje que eu estou doente, que eu não estou bem da cabeça, mas eu não tenho o período mais importante, mais lindo da minha vida, porque eu acho que é muito importante quando você percebe que o amor é o teu sentido de vida. E a primeira coisa que eu fiz, de todas as conversas que nós tivemos, nós tínhamos sempre um bebê nessa história. E aí, nas conversas com a Ana, ela falou, puxa, eu não dei atenção para esse meu filho, porque ela me contou todas as dificuldades de adaptação para ser mãe e tal, e eu falei, não, agora está na hora de eu conhecer esse famoso bebê aí. E sem a Ana saber, eu fui a Salvador. E fui atrás deste famoso bebê, que é uma outra história. Encontrei com ele lá no aeroporto de Salvador, passamos 2 dias juntos. Ele me contou todas as dificuldades dele e, obviamente, ele me perguntou no caminho de volta, você não é meu pai, né? Eu falei, não, fica tranquilo, eu não sou seu pai, infelizmente. Nós demos muita risada. Uns 20 dias depois, ele estava comigo aqui para baixo e a gente começou um processo. Eu fui fazer o panorama biográfico dele. Eu falei, eu acabei de fazer, é muito bom. Ele fez, ele tinha um grande sonho de estudar medicina, eu achava meio absurdo. E hoje ele está no 2º ano de medicina. Nós vivemos 2 anos juntos na mesma casa, 2 anos e pouco. Ele acabou de me mandar uma notícia dizendo que passou numa prova. Eu sou o paizão e ele é meu filho primogênito. Eu tenho uma relação virtual, não conheci pessoalmente o pai biológico, que é uma pessoa também muito legal. Foi muito legal a gente conversar também os dois sobre tudo o que aconteceu. Já tive condições de reencontrar a família da Ana Regina. E depois eu tive também o prazer de ir até a Itália e de conhecer o Emanuele. Nós tivemos uma conversa um dia de madrugada, um dia à noite, os 3, que foi também espetacular. O que as pessoas acham assim, não, isso aí é uma história montada, mas não é, é uma história verdadeira. Eu tenho muito amor e muito respeito por eles. E é isso. Esse é um amor que não é um amor de condição. Esse é um amor que é um amor de espírito. Desculpa se eu falei muito. Muito bom, muito bom. Palmas! Vocês estão me dando uma chance, porque hoje eu estou escrevendo o texto, eu queria falar muito mais, eu organizei muito mais coisa, mas eu acho que tem que ser do coração, né? E com todo respeito a todos os envolvidos, não tenho a menor dúvida que eu também vou amar eternamente a Ana Regina pelos tempos. Né? Esse é um amor de espírito, é um amor que está na eternidade. Marcelo, você já respondeu várias perguntas que muita gente gostaria de fazer, certo? Pelo avançar da hora, eu vou fazer 2 perguntinhas e você responde de forma breve. Tá bom. Se você topar para o projeto, eu posso até depois mandar as perguntas para você e você pode responder em vídeo e a gente pode documentar isso. Se você topar, pode ser? Pode ser, pode mandar. Pronto, eu vou fazer 2 perguntas, tá? E você responde aí as perguntas que foram mandadas por inbox, direct. Uma das perguntas mais feitas foi: o que você teria feito na época se tivesse escutado dela que ela estava grávida? Porque ela não te contou, né? Você soube de outra forma. Mas se ela tivesse te contado, como é que teria sido? Hoje é muito difícil dar uma resposta destacada da época, né? Hoje eu estava desesperado na época, né? Então eu acho que obviamente eu ficaria com ela do mesmo jeito. Agora eu não sei se é honesto. É muito difícil você voltar para 1981, né? Se eu não tinha coragem de encarar algumas situações da família, será que eu teria coragem de chegar lá e falar, ela está grávida, né? Eu não sei. Hoje, eu falo, meu Deus do céu, né? E eu entendo até, eu sinto isso, que essa minha relação que eu tenho com esse meu filho primogênito, né? Era para ser meu filho mesmo, né? Não tenho a menor dúvida, né? A gente conversa sobre isso, né? Então, naquela época, do jeito que eu estava desesperado, eu acho que ficaria, mas eu não tinha trabalho, eu sempre fui um cara muito responsável, eu não sei como é que eu reagiria com toda aquela situação. Imaturo, com problemas, eu acabava projetando nas pessoas as questões dos meus problemas de família, então eu não posso dizer taxativamente
que eu não me sentiria confortável de dizer com certeza absoluta. Hoje, não teria dúvida que eu ficaria. Né? Ok. Quando você olha para ela hoje, né? Eu sei que você já respondeu, mas vamos fazer essa pergunta que é importante. Como você a enxerga, né? Como é que o que é que você pensa dela como mulher? Quando você olha para Ana Regina hoje? Primeiro, tem uma admiração por ela. Eu acho ela uma guerreira, né? Ela é guerreira. Guerreira, e assim, eu acho que o próprio gesto dela de colocar uma história dessa no blog, com todas as consequências que ela enfrentou e enfrenta, é assim uma alma grandiosa, né? Eu tenho uma admiração profunda. Como é que eu explico isso? E assim, ela é muito firme, né? Muito determinada, né? Se ela falou que ela vai fazer alguma coisa, ela fará, né? E ela não tomou essa decisão por impulso, que ela foi lá na internet um dia, eu sei que ela pensou em fazer isso. Né? Então, é uma alma grandiosa, né? Porque não é fácil assumir, e mesmo esse projeto, quando ela me falou, me fez o convite, eu falei, minha nossa, né? Precisa ser uma alma grandiosamente. Então, ela é muito justa, ela é muito generosa, ela é uma mãe muito engraçada, né? Porque eu não sei se ela contou isso, mas quando ela fica brava, ela fala baixinho, né? Contou. Cara, é um negócio muito estranho, né? Geralmente, quando você fica bravo, você explode, né? Muito determinada, uma guerreira. Eu nunca vi, assim, quando vejo a Ana hoje, tem uma outra coisa que eu preciso te dizer a vocês todos. Eu vejo a confirmação daquilo que ela me dizia quando a gente estava arquitetando a nossa vida. Isso é uma coisa muito esquisita. Eu olho para ela e eu vejo ela ou na casa dela, com os filhos, ou ela falando alguma coisa de trabalho, eu vejo aquela garota dizendo que faria essas coisas, né? O que também é uma coisa difícil da gente ver hoje, né? Discurso e ação conectados, né? Sim. Se ela falar que vai fazer, você pode esperar que ela fará. Eu tenho essa admiração por ela, né? E aí, dentro disso, acho que tem o amor, né? E é uma pessoa que, se eu tivesse... Eu sei que se acontecer alguma coisa ou precisar de alguma coisa, seja em qualquer circunstância e situação, ela vai estar lá, entende? Isso é muito difícil, porque eu acho que a gente conta no dedo numa vida, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu. Para finalizar, gostaria de saber de você, se você pudesse voltar atrás. É muito difícil a gente falar sobre isso, né? A vida não... Opa, alguém ligou o microfone, gente. Dona Elizabeth, só um momento. Pronto, agora eu acho que deu certo. Pronto, a última pergunta, Dona Elizabeth. Se você pudesse voltar atrás, você faria algo diferente? Faria. Acho que faria algumas coisas diferentes, sim. Me diz uma ação diferente que você faria se você pudesse voltar atrás. Qual 2013. Ação que você repensa e falou, poxa, eu poderia ter feito isso diferente? 2013, eu não deixaria de falar com ela de jeito nenhum. Foi uma coisa que me incomoda. Eu ter perdido o contato com ela foi imperdoável naquela situação, para mim, né? A gente já conversou, quando a gente fez esse rescaldo de relação, já para ela é uma coisa que ela me diz resolvida, mas para mim ficou uma coisa muito puxada essa situação. Né? E eu me arrependo amargamente, porque eu já estava bem crescidinho e podia ter tomado uma atitude diferente. Tem mais uma pergunta, tá? Que chegou aqui de última hora. Pode perguntar, não tem problema. Que eu acho que tem muita gente querendo saber. Homem, se ela fosse sozinha, homem é um termo meio cearense de falar, sim, tá? Sim. Pessoal, sou cearense, tô aqui no Ceará, então... Homem, me diga uma coisa. Se ela fosse solteira hoje, você casaria com ela? Eu imaginava que alguém ia me perguntar isso. Né? E eu já fui perguntado em outras situações. Né? Eu sempre falo assim, eu vou dizer para ela que eu quero casar com ela, mas a gente precisa ver se a Ana quer casar comigo. A Ana não é do tipo que você vai dizer para ela que você quer casar, que ela vai dizer, não, tudo bem, eu vou casar com você. Né? Mas, obviamente, eu acho que um amor dessa profundidade é óbvio que sim, não tenha dúvida.
Não tenho dúvida. Mas prestem atenção, tem que conversar com a Ana, né? Tem que combinar com a Ana também. Eu estou brincando com isso porque as pessoas pensam que isso é automático, né? E também eu sou muito perguntado se isso não é uma coisa velada, né? E essa é outra coisa que me perguntam muito, né? E não é velada, né? Porque eu acho que a gente precisa deixar claro que há a possibilidade de você amar, né? Não tem essa coisa, esse amor que tem essas condições, não é um amor ainda, né? Pode ser um tipo, né? Mas esse amor dessa cumplicidade, dessa grande amizade, aqui fala amizade, acho que aqui no Brasil atrapalha um pouco, né? Mas o amor está fundado num negócio que está mais lá para baixo, né? Esse amor que você vê fazer alguma coisa que te gera um contentamento, que dá preenchimento, que dá propósito, que dá sentido, né? Que dá razão de viver. Show de bola. Eu sempre gosto de responder isso misturando, senão dá a impressão que é essa a finalidade, né? E a gente não sabe, a vida não telefona te avisando o que vai colocar para você, os absurdos da vida vêm, né? Isso. E a gente precisa saber amar com aquilo que aquilo que é, né? Não daquilo que a gente imagina que vai ser, né? Senão você não ama, você perde a chance de amar, né? Então a gente pode amar hoje, intensamente. Show de bola. Marcelo, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. A Ana Regina está aqui online, viu? Ela só deixou de aparecer aqui nos quadradinhos. Para mim, para vocês, ela está aparecendo? Será que ela aparece? Eu tô aqui. Ah, tá bom. Agora apareceu. Acho que eu não ia estar online numa hora dessa. Que isso? Não, claro que não, porque para mim desapareceu. Eu fiquei preocupado. Meu mal falando aqui depois de tanto tempo, eu ia estar onde? Eu quero falar, Marcelo, você tem um tempinho para suas considerações finais? Você tem algo a dizer, algo a falar? Considerações finais, está parecendo Para a Ana, para o pessoal que está acompanhando, estamos aqui com 66 pessoas. Gente, infelizmente tem gente querendo entrar, mas o Zoom não está ofertando a possibilidade aqui de aceitar da sala de espera para cá. Mas lembrando que vai ficar gravado, tá? Assim, eu queria dizer que eu sou super normal, eu sou super falível, eu não quero passar... Quando me deu esse negócio do convite, eu aceitei na hora. Não tenho nada para esconder dessa história, que é uma história maravilhosa. E a gente ama com tudo, né? Não é só com flores, né? Tem um livro do Jean-Yves Leloup que é muito legal, Amar apesar de tudo, né? Você ama verdadeiramente quando você ama levando em consideração tudo que acontece, né? Mas uma coisa que me move muito a estar aqui com vocês, né? Pedindo desculpa se eu exagerei no tempo aí, é dizer que você tem duas grandes chances na vida. Uma de viver uma vida suportada, porque a vida é repleta de absurdos, né? Quem ainda não percebeu isso, né? A vida, de novo, ela não liga e fala, olha, vou te mandar uma perda, vou te mandar uma doença, tua namorada vai ficar grávida, não vai, a vida não liga para te avisar isso, né? Então, você pode viver suportando isso, tentando preencher essas coisas com outras coisas, né? E tem uma vida que é uma vida assumida, que você encara isso, que você aceita lidar com esses absurdos, né? E aceitando esses absurdos, achar a sua saída pessoal, né? Então, eu vim aqui para esse meeting também para dizer isso, né? E essa saída grande é o amor, não é um amor romântico, não é o amor lá do bebê que está sugando a mãe, que quer consumir a mãe, não é o amor só de uma amizade, mas esse amor que a Ana escreveu em 2013, dizendo que ele parte do espírito, da alma, né? Que é um amor grandioso, né? Esse amor, ele pode tudo, né? Esse amor pode tudo, absolutamente pode tudo, né? Pode fazer eu estou vendo aqui o rosto de todo mundo e vendo você, eu falo, cara, não é possível que eu estou contando essa história aqui, né? Mas essa é a possibilidade do amor, né? Essa é a possibilidade do amor. Amar faz você viver esse tipo de coisa, né? Por muito pouco a gente não passou um Natal toda a família reunida, né? E eu ia passar esse Natal na Itália, né?
eu fui convidado para passar esse Natal todo mundo junto. Né? Então, o amor tem essa capacidade, né? E parece que a gente tem um grande medo de amar esse amor que é profundo. Né? A gente prefere viver essa vida suportada. Então, se eu posso deixar uma mensagem, viva uma vida assumida, né? Vírgula, pagando o preço que ela vai exigir da gente. E esse preço é muitas vezes ficar não conforme as coisas que bombam na sociedade. Né? A partir de amanhã, ou a partir de hoje à noite, provavelmente, a gente vai ter consequência dessas falas todas. Né? Mas precisa querer pagar esse preço de viver essa vida assumida. E vida assumida é uma vida que ama. E se ama, perdoa. E se perdoa, reconecta. Pronto, tem espaço para mais uma pergunta? Ou você... Estão chegando umas perguntas aqui, eu estou achando interessante. E como eu sou um rapaz curioso, eu gostaria de perguntá-lo. Pode ser? Última pergunta e a gente passa para a Ana falar o que ela tiver que falar. Perguntaram aqui para mim se você sente que perdeu a Ana pela segunda vez em 2013. Teve esse sentimento de perda uma vez, duas vezes? Você, durante esses anos todos que vocês conversam, que vocês têm contatos, teve esse sentimento de perda do Marcelo? Poxa, aqui a gente poderia ter reatado. Perdi ela. Aqui eu poderia ter reatado. Perdi mais uma vez. Então, em 2013, teve esse sentimento de perda? Teve. 2013, imperdoável. Ela não me falou nada. Mas eu tenho até dificuldade de falar nesse tema. Porque depois, quando me chamaram, quando houve esse convite para o blog, eu estou lendo esse blog há anos, né? Mas essa é outra coisa fantástica da vida. Aí você olha e fala, meu, como é que eu li isso aqui e não vi esse trecho? Você está mais amadurecido, você tem mais consciência, isso é fantástico da vida, né? Você que lida com esse tipo de coisa, né? Você vê um vídeo, você deve ver uma entrevista diferente, e fala, cara, eu não percebi isso aqui, né? E em 2013 eu senti isso claramente. Mas também eu tenho que responder para quem está fazendo essa pergunta, que eu senti que eu perdi nos outros anos também, né? Eu podia ter atravessado a rua e podia não esperar a Ana, por exemplo, em 90, que eu esperei tanto que ela me dissesse alguma coisa, eu podia não ser a fera ferida e ter rasgado lá, na hora que ela fumou lá, eu podia ter falado muita coisa para ela. Né? E eu fiquei lá numa posição de vítima, né? Então é muito importante você ser vulnerável, falar aquilo que você precisa falar, né? Então não foi só 2013 foi acachapante depois disso tudo, né? Assim, acachapante é coisa de gente da minha idade. Mas foi assim, foi mega ruim, né? Deu ruim 2013, deu ruim. Foi muito, a sensação de 2013 foi muito ruim. E eu sinto muito por não ter dado uma satisfação direito, não ter conversado. Isso foi pior. Acho que piora toda a situação. Ok, obrigado. Olha só, fica devendo as outras perguntinhas, viu? Por vídeo. Tá bom, vocês me mandam aí as perguntinhas e eu dou um jeito. Tá bom? Show, obrigado, Marcelo. Ana, agora é a sua vez de falar suas considerações finais, aquele jeito bem formal, né? O que é que você tem para falar para as pessoas que estão aqui, para o Marcelo? Pode falar. O que eu posso falar numa altura do campeonato, né? Eu posso falar que eu me sinto uma mulher extremamente bem amada, né? Eu fui uma mulher muito amada durante a vida por ele, fui casada, tive outros amores, o amor dele perdura, a gente fala com muito amor até hoje, e olha, eu estou falando tudo isso na frente do meu marido, que está aqui do meu lado ouvindo, né? Porque, inclusive, partiu de nós o convite para que ele viesse passar o Natal com a gente. E talvez a maioria não entenda e perguntar, mas não tem ciúme? Talvez até tenha um pouquinho, não conta, não sei. Mas ele sabe quem ele tem perto, né? E o Marcelo foi o meu primeiro grande amor, né? E ele é um amor que perdura. E eu sou uma mulher de viver grandes amores, não tem jeito, eu não fujo, né? E não fugi, nossas histórias tiveram muitas barreiras, mas hoje estamos aqui, né? E hoje a gente se fala, a gente até tem coisas profissionais junto, a gente tem outras ligações, admiro ele
tremendamente, é um profissional de primeira, é um cara amoroso, tem uma relação com meu filho incrível, meus filhos amam ele de paixão. Então, ele faz parte da minha vida, de alguma forma, ele faz parte da minha vida. Ele não virou o meu marido, mas ele faz parte da minha vida. Isso ele vai fazer para sempre. Tanto é que quando eu conheci meu atual marido, eu falei para ele, a primeira coisa, leia o blog antes que alguém vai te contar. E ele leu, né? E eu não tirei, né? Tá lá. Porque eu não vou apagar história antiga, cortar foto de ex, rasgar pedacinho da cara. Não posso admitir uma coisa dessa, né? Porque é minha história, e a minha história é minha história, né? As pessoas têm que ter ao menos respeito pela minha história. E o que eu tenho para dizer para cada um de vocês é que a gente não pode ter medo de viver as coisas que a vida põe no nosso caminho. A gente tem que viver intensamente, porque a vida pode acabar de uma hora para outra. Tantas coisas podem acontecer de uma hora para outra. E tanta gente, em nome do quê, fica em coisas que não vão bem, né? Então, vivam. O único conselho que a Ana pode dar é assim, hoje, talvez pela minha franqueza, eu possa hoje ter uma relação assim com ele, com o meu ex, com o meu atual, com o meu ex, não, com o meu atual. Ó, já tá virando ex, hein? Daí, o que eu posso dizer isso, né? Viver intensamente, né? Eu brinco que se a Ana morresse de repente, vocês iam ter que escrever assim, aqui jaz muito a contragosto Ana Regina, porque eu gosto de viver. E por isso que eu vivo. E por isso que eu tenho o prazer de compartilhar minhas coisas com vocês. E Deus tem me colocado cada gente na minha vida, gente, só gente legal, sabe? Só pessoas maravilhosas. Eu tenho a chance de conhecer pessoas maravilhosas sempre. Só isso, não tenho mais nada para dizer. Não, eu tenho sim, eu tenho. Eu guardei uma... Olha, a Viagem era a nossa música de 1981, 2000 não sei quanto, desde que fizeram. Porque a vida inteira eu escutei essa música chorando, pensando nele. Daí, hoje, eu achei que precisasse uma música. Eu vou te fazer uma surpresa. Eu achei que precisasse uma música. E eu vou dedicar a esse momento uma música que a história é muito forte da música e nos dá um conselho muito sério. E essa música é muito importante para mim. É do mesmo Roupa Nova. Eu pedi para o Yuri colocar para vocês todos ouvirem, mas para prestar atenção na letra. Porque que nem vocês ouviram nos 50 Fatos da Ana, eu falo por música. E essa é a mensagem que eu estou dando para você, né? É essa aí. Quer ouvir, Mo? Eu estou aqui esperando a música, cara. Demorou. Yuri, agora o problema é seu. Pronto, tô colocando. Agora eu tô desabilitado para compartilhar a minha tela. Oh, Jesus. Que legal, hein? Esse Zoom, às vezes, a gente tá apanhando dele ainda. Não é? Deixa eu ver aqui. Ana, eu vou te botar aqui no... Ana, coloca seu microfone no mute para ver se eu consigo mudar aqui. Não tô conseguindo. E a minha cara aqui, né? Tá dando um recadinho assim, desabilitado o compartilhamento de tela. Yuri, Oi. Então deixa, depois eu mando por WhatsApp e publico no meu blog. Deixa eu colocar o link aqui para as pessoas. Coloco o link e eu publico no Instagram a música e mando para ele, não tem importância. Mas a música é linda. Conte um pouquinho, começo, meio e fim. A música fala assim: a vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar no mesmo violão e nele compor uma nova canção. A vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender um amor de verdade. É feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. Que fale de amor, que faça sonhar,
que fale mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Isso aí. Ouçam, é linda. Lindo, lindo, Trilha, lindo. trilha sonora da novela A Viagem. Não. Gente, chegou a hora de compartilhar com vocês. Peço perdão porque minha tela realmente não está compartilhando. Daqui dando um recado que não pode compartilhar. Quando eu fiz o teste com a Ana, deu uma hora deu esse recadinho, mas enfim, a gente para não parar muito tempo, né, e não perder o ritmo. Vamos ao desafio. Quem estiver aqui na reunião agora vai sair primeiro sabendo, mas a gente vai colocar, obviamente, tudo gravado para todo mundo saber, né? Como teve esse imprevisto em relação a muita gente ter caído na internet, ou ter tido algum problema e não ter conseguido voltar, porque o Zoom não estava nos ofertando novamente a opção para voltar com vocês, então a gente vai deixar todo o vídeo na íntegra gravado para todo mundo, quem puder assistir. O pessoal que está inscrito no grupo vai poder assistir novamente esse vídeo, publicado no canal da Ana, e assim participar do desafio também, certo? Porque como não foi culpa minha, culpa do aplicativo aqui. Vamos lá, minha gente. Deixa eu acessar aqui o desafio bem direitinho para explicar para vocês. Olha só. Hoje são 23, né? Hoje é dia 23. Então, nós vamos ter exatamente uma semana de desafio, certo? O desafio é simples, não é algo nada além de outro mundo, mas é o quê? Vocês vão precisar publicar um vídeo no feed de vocês contando um outro possível final para a história de Ana. Lembrando que a Ana está casada e a gente quer saber um final depois desse casamento. Aí vocês vão usar da criatividade de vocês. Como é que vocês vão contar e tudo? Esse vídeo é de até 1 minuto. Ele precisa estar no feed de vocês. Publicação que você posta para quem... Porque eu sei que tem muita gente que não tem tanta familiaridade com o Instagram, mas é quando você posta no Instagram naquele seu mural, certo? Então, você grava um vídeo, você pode um vídeo só falando, enfim, você usa da sua criatividade. E conta um possível final para a história da Ana. Partindo do princípio que ela está casada e o que é que aconteceu depois desse casamento, enfim, vai partir da sua criatividade, certo? Algo muito importante que eu vou colocar no grupo, a hashtag. Existe no Instagram uma ferramenta de busca que se chama hashtag, né? E através da hashtag a gente consegue olhar os posts que são mais comentados, olhar posts específicos. Então, a gente vai ter uma hashtag para esse vídeo. Quando você publicar o vídeo, você vai escrever uma legenda, né? Não precisa, a gente não vai se ater muito a avaliar a legenda não, mas tudo contribui, obviamente. Mas na legenda precisa ter uma única coisa, que é a hashtag A Viagem com Fala Ana Regina, certo? Por quê? Porque através dessa hashtag eu vou encontrar todos os vídeos que estão participando da competição, certo? Os vídeos mais visualizados, nós vamos escolher 10 pessoas, tá? 2 pessoas serão por criatividade, 2 pessoas por envolvimento. A equipe está analisando desde o princípio de toda a campanha quem está compartilhando mais nas redes sociais, nos stories, no feed, por foto, enfim. Então, nós vamos ser criteriosos e justos, principalmente. Nós vamos escolher 2 pessoas por criatividade, 2 pessoas por envolvimento e 6 pessoas por visualizações, certo? Então, onde é que tem mais vaga? Nas visualizações. Então, os vídeos mais visualizados entrarão para competir com as 10 pessoas para o sorteio. Eu acho que deu para entender. E a partir dessas 10 pessoas, nós vamos fazer o grande sorteio para saber quem é o grande vencedor. Yuri, quanto tempo a gente tem para desenvolver isso? Fica valendo a partir de hoje. Se você quiser, a partir de agora, terminando a reunião, gravar o seu vídeo e já publicar, você pode. Lembrando que, quanto mais cedo você publica o vídeo, mais cedo você pode enviar para as pessoas visualizarem. É muito importante vocês enviarem, porque existem 6 vagas, que das 6 vagas vão entrar os 6 vídeos mais visualizados. Então, quanto mais vocês enviarem para os seus amigos visualizarem, quanto mais vocês compartilharem nos stories, marcando a Ana, melhor, ok? Fala da hashtag de novo.
Qual é a hashtag? Eu vou colocar no grupo a hashtag, mas a hashtag é a viagem, hashtag a viagem com Fala Ana Regina. Fala Ana Regina é o perfil da Ana, né? Então, é só você incluir hashtag a viagem Fala Ana Regina. Lembrando que eu vou estar colocando por escrito tudo relacionado ao desafio no grupo, certo? E tudo também vai estar gravado para vocês conferirem. Vamos lá. Nós vamos ter, hoje é dia 23, 24, 25, 26, 27. Na próxima terça-feira, dia 30, é que a gente vai fazer o sorteio, realizar o sorteio, que daí dá uma semana. Então, quanto mais cedo vocês publicarem esses vídeos com a hashtag, melhor para ser mais visualizados. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Yuri, eu gostaria de botar o sorteio para o dia 1º. Eu vou te falar por quê. Eu vou estar em Portugal. Certo. E dia 30 eu não sei, eu tenho um compromisso lá de trabalho, eu não sei se eu vou estar à disposição, podendo fazer. Então eu prefiro dia 1º, se vocês não se importarem. Inclusive, quem sabe eu convido alguns de que estão lá no Porto para a gente assistir o sorteio junto. A Denise está aí ainda? Quem mais está? A Denise está aí? Deixa eu ver se ela está aqui, se eu acho ela. Bom, depois eu falo com ela. Ah, tá aqui. Denise, vamos fazer o sorteio juntas, vamos lá assistir junta, hein? Ó, eu vou pegar quem está lá, para a gente até assistir junto, né? Vão ser 10 pessoas. Então, se puder já ficar marcado para o dia 1º à noite, eu te agradeço. Ótimo, fica mais dias, né, para as pessoas aí. É isso, gente. Super simples o desafio. Lembrando que o vídeo não precisa ser longo, de até 1 minuto. O seu desafio vai ser justamente esse: você tentar resumir um pouquinho e dar um final diferente pro que a gente espera que seja. Aliás, né, a vida não terminou da Ana, então são vários possíveis finais. Vai que um desses, né, acontece de fato. É isso. Então, super simples, só para fechar o desafio, publicar esse vídeo de até 1 minuto no seu feed, certo? Com a hashtag Fala Ana Regina. A viagem com Fala Ana Regina, perdão. Eu vou colocar tudo direitinho no grupo para vocês. Quanto mais esse vídeo for enviado para amigos, quanto mais esse vídeo for compartilhado nos stories, quanto mais a Ana for marcada, mais visualizações vocês vão ter, certo? É uma dica que eu dou aí para quem quer. Yuri, como é que eu faço para divulgar esse vídeo e aumentar a visualização? É só você mandar, você pode tirar. Tem uma semana para poder divulgar o vídeo, então cada dia você manda para 20 amigos, né? Aí faz um textinho padrão, copia e cola o texto para 20 amigos e vai mandando para todos, né? A cada dia 20, e assim você consegue um número razoável de visualizações, certo? E dia 1º a gente volta, a gente vai fazer, obviamente, com a maior transparência possível, tem como eu ver a visualização de cada um. E daí a gente vai mostrar tudo de forma transparente para vocês, como é que vai ser essa escolha, como é que os mais visualizados, enfim, tudo vai ser de forma transparente, a gente vai se comunicando no grupo, certo? Então é muito importante que quem realmente vai entrar na competição, né, vai concorrer à viagem, fique no grupo, porque é o nosso meio de comunicação ali, tá bom? É isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Obrigado muito mesmo. Obrigado, Marcela. Obrigado, Ana. Ana, aí já são que horas aí? 1h43. 1h43. A Ana vai madrugar. Já está madrugando, hein, Ana? Tem gente de Portugal aqui que também lá é 00:43. Verdade, verdade. A gente aqui é ainda 8h43. É isso, minha gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. E simbora, porque essa viagem vai ser incrível, né? Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer de uma forma muito especial para o Marcelo, que eu sei que se expõe de alguma forma. Eu quero agradecer por topar, né? Eu faço a loucura e você topa, então somos 2 loucos, né? Então, ótimo. Enquanto somos loucos, combinamos, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estavam aqui comigo. Hoje vocês já conhecem o que o Aragorn, Marcelo, eu falo da história. Felipe, tô te vendo só agora. Mas eu sei que você estava aí, mas agora eu tô te vendo, tô feliz de te ver. Então, eu queria um beijo grande para vocês todos e tenho muita tranquilidade e felicidade de saber que em breve, assim que essa pandemia acabar, a gente pode ter um de vocês aqui para a gente passear, para a gente escrever uma outra história, né? É isso aí. Um beijo para todos. Yuri, muito obrigada, Yuri. Obrigada. Marcelo, muito, muito, muito obrigada. E uma boa noite para todos vocês.
Boa noite, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, 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 tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.